Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem nos fala é o pastor Marcelo Henrique, da Assembleia de Deus Estéreo de Belém. Estamos passando por aqui neste momento para comentar com os irmãos, com muito prazer, com muita alegria, sobre a nossa escola bíblica dominical, segundo trimestre de 2020, onde nós temos como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Como foi muito bem comentada pelo nosso querido irmão presbítero irmão Milton na primeira aula, a aula introdutória. Nosso autor desse trimestre, o pastor Douglas Batista, um escritor muito bem conceituado da CPAD, e para nós nesta manhã, no qual essa escola bíblica dominical para acontecer no dia 12, mas devido a essa pandemia desse vírus, mas eu creio que como igreja já está chegando ao fim, estamos nos adaptando nesse novo sistema. E para nós podermos estar aqui nesta manhã, na sala dos adultos, dos irmãos, das irmãs, todos que vão estar ouvindo esse vídeo, participando, que seja um momento de bênção, um momento de reflexão. É um tema muito gostoso, muito bom de se falar, e nesta manhã estaremos falando sobre a lição de número 2, a qual tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, a qual está baseado no texto áureo, no Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nos diz assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática dessa lição nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Ou seja, o comentarista aqui na verdade prática já começa nos afirmando algo a qual aprendemos pela tua palavra. Até essa aula não é específica, onde iremos falar sobre predestinação ou sobre eleição, mas sempre é bom salientar que nós somos eleitos em Cristo. Essa promessa, este propósito divino já é desde a fundação, desde o início, quando foi criado, foi feito tudo pelo nosso Deus, com a presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Já houve esse propósito no coração de Deus, já sabia. O nosso Deus é um Deus que não é pego de surpresa. Então, por isso que o comentarista já inicia nessa verdade prática, dizendo que Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais são essas, irmãos? Tudo aquilo que Deus preparou para a igreja, o sacrifício já foi feito, não existe outro sacrifício. As bênçãos para a igreja já estão, a Bíblia já nos ensina, já nos orienta sobre isso. E é o Espírito Santo, através do Espírito Santo, a qual nós temos esse alcance, a qual nós temos esse privilégio, de alcançar, de receber essas bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, dessa lição, está em Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4, e também depois do verso 9 ao versículo 14. Não vamos ler todos, que a ideia aqui é ser bem objetivo, passar para os irmãos apenas um comentário. A lição em si já tem conteúdo maravilhoso. Nosso pastor comentarista, mais uma vez, nos abençoando, com suas reflexões, com seus estudos. E para nós, essa manhã, então, é um motivo de muita alegria. O objetivo geral desta lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, as bênçãos espirituais que vêm através do Espírito Santo. E nós tentaremos aqui no decorrer desses minutos refletir com os irmãos a respeito da nossa posição em Cristo e também evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Ou seja, graças a Deus, somos cristãos crendo na Trindade. E se cremos na Trindade, sabemos que o Espírito Santo está presente em tudo. Se ele está presente em tudo, nós só podemos ter acesso também à salvação através da atuação do Espírito Santo, que nos convence, a aceitar Cristo e receber Ele como Salvador. Na introdução, irmãos, começa assim, nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, desde a eternidade,
Aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Né, irmãos? Então, podemos dizer aqui que desde a fundação do mundo fomos eleitos, como está na verdade prática, e também Apocalipse capítulo 3, verso 8, vai nos dizer que Jesus, o Cordeiro, né, que foi morto desde a fundação. Tá? Então temos também essa base bíblica, e Paulo aqui se mostra agradecido por ter sido escolhido, tá? Por Deus aí, e recebeu de Deus esse mistério. Mas que mistério é esse? É interessante que nessa perícope aqui que nós estaremos falando a respeito dela, que apenas está baseado nesses versículos, nós meditarmos nessa questão de mistério. Que mistério é esse? Né? Que as coisas de Deus não deixa escondidas, não deixa por oculto. Que mistério é esse? Já nos foi revelado, que é através de Cristo Jesus. É a tua palavra, né? É a revelação vinda através de Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Tá certo, meus irmãos? Então, esse mistério aqui não é algo novo, não é nada novo, não é nada que ainda está por vir, não. Já veio através da pessoa bendita do nosso Cristo Jesus. Seguindo, irmãos, aqui nesse tópico 1, aqui tem a nova posição em Cristo. Iniciando aí pelo subtópico, estaremos falando do subtópico 1 e subtópico 2 e o 3 também. Diz assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Sabemos que a graça, que é o favor merecido de Deus, não somos merecedores, mas Deus, através de Cristo Jesus, nos outorgou em Cristo esse privilégio da salvação pela graça, né? Lembrando os irmãos que Romanos 3, 23 vai falar que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? Mas através de Cristo agora recebemos esse privilégio, né, de reconciliar através de Cristo. Também falamos a respeito também do próprio Romanos 6, 23, que o que é o salário do pecado? É a morte, ou seja, nós estávamos condenados à morte, mas através da pessoa bendita de Cristo, do seu sacrifício, fomos reconciliados, né? Fomos reconciliados aí através da pessoa bendita de Cristo. Irmãos, subtópico 1, a doxologia. Após expor os versículos da abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa dito, digno de louvor. Ou seja, irmãos, essa doxologia, um louvor do apóstolo Paulo, ali que ele inicia, e nós vamos ver que no mínimo por 3 vezes ele vai estar colocando ali essa expressão: para louvor e glória de sua graça, né? Digno de louvor. Vemos então que é um louvor, Paulo adorando ao Senhor, né? Ali aos irmãos de Efésios. Tá? E continua o autor, sem apóstolo, dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste texto bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, versículo 6, ou para louvor da sua glória, versículo 12, versículo 14, a qual devemos adorar, está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Filho. Ou seja, irmãos, Paulo aqui, com esse louvor de adoração, agradecendo ao Senhor por este momento de poder estar ali escrevendo aos irmãos de Éfeso. Os irmãos sabem muito bem, como já mencionei aqui, a respeito ali de quando ele passa por essa cidade, tá, irmãos? Lembrando que nesse primeiro texto, a intenção do autor aqui de Paulo é priorizar a unidade, né? A unidade dos irmãos ali da igreja de Éfeso. E por isso, então, essa preocupação de adoração. Nós só alcançamos a unidade, irmãos, quando nós entendemos que nós somos adoradores.
Tá? E como é que nós somos adoradores? Quando nós reconhecemos que nós precisamos expressar toda a nossa adoração, tudo aquilo que nós vamos fazer, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Então, por isso que Paulo aqui, ele já inicia com essa doxologia, com essa adoração, com esse cântico, com esse louvor, adorando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E aí, o subtópico 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Eu acho interessante o autor colocar, porque de fato, irmãos, as bênçãos, elas são espirituais, porque quando nós entendemos que precisamos buscar, como está ali em Mateus 6,33, primeiro as bênçãos do céu e as demais coisas que serão acrescentadas após isso, entendemos, irmãos, que a prioridade nossa é o céu, que a prioridade nossa é adorar ao Senhor. E as bênçãos espirituais nos alcançam. E através das bênçãos espirituais, recebemos maturidade, recebemos a presença de Deus, para então estarmos preparados para as bênçãos materiais. Não é que somos contra, irmãos, as bênçãos materiais, mas infelizmente hoje tem se levantado uma geração, algumas denominações aí, depois que a teologia da prosperidade veio forte aí, sabemos que é uma teologia que vem de fora para o nosso país, mas tem trazido muita confusão a alguns irmãos. E os irmãos têm entendido que ser cristão, servir ao Senhor, é buscar as bênçãos materiais, sendo que não, primeiramente as bênçãos espirituais. Paulo aqui, preocupado com a unidade dos irmãos de Efésios, ele vai trazer para os irmãos esse ensinamento. Continuando, irmãos, isto é, o reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como Deus nos elegeu para sermos santos. O próprio Paulo ali vai falar, ensinando, falando para os irmãos, que os irmãos precisam se separar deste mundo. Predestinou para sermos filhos. Ou seja, irmãos, a vontade de Deus através de Jesus é que todos nós sejamos filhos de Deus. Mas para que sejamos filhos, precisamos aceitar Cristo, tá certo? Não vamos falar agora em predestinação. Há algumas interpretações sobre a predestinação. Vamos deixar para a próxima aula, tá? Para que o irmão que vai comentar com vocês, aí traga para os irmãos uma reflexão. Continuando, nos fez agradáveis para si, ou seja, sem a presença do Espírito, sem essa bênção, não conseguimos agradar a Deus, tá certo? Como nós já mencionamos aqui, Romanos, a qual estávamos destituídos da glória, da presença de Deus. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, ou seja, pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, fomos salvos. Acolheu-nos por sua vontade redentora, ou seja, a sua vontade de redenção, de salvar, de nos redimir, de nos tirar, de pagar algo por nós, irmãos. Foi pago, tá? Esse valor que foi pago foi preço de sangue na cruz do Calvário. Revelou-nos a palavra da verdade, a palavra a qual está aqui, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Recebemos este selo quando aceitamos a Cristo. É bom lembrar os irmãos aqui, até vamos comentar um pouquinho mais à frente, que esse selo aqui não é o batismo, tá, irmãos, com o Espírito Santo. Este selo aqui, a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós já somos selados, o Espírito Santo já habita em nós, já recebemos essa marca, tá? Essa marca de Cristo através do Espírito Santo. Então recebemos esse selo que somos agora propriedade exclusiva de Deus. E com o tempo ou com a nossa busca, dependendo dessa conversão, podemos também ser batizados com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo, lembrando os irmãos, que é um revestimento, tá? Um revestimento da parte de Deus que nos foi deixado, profecia ali de Joel e também cumprimento dessa promessa ali em Atos, no capítulo 1, capítulo 2, ali no início, os irmãos conhecem bem a história, onde recebemos essa promessa e fomos revestidos e temos este privilégio, irmãos, de sermos revestidos com esse Espírito Santo, tá? Ainda garantiu a validade da promessa, né? Ou seja, essa promessa, ela tem a sua garantia, ela tem a sua validade através da presença do Espírito Santo. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo que garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Ou seja, irmãos, precisamos agradecer e reconhecer que o nosso Deus,
tá? Que o nosso Deus, Ele é bendito, que essas bênçãos recebemos pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Subtópico 3, ainda falando a respeito do tópico 1, a nova posição em Cristo. A nova condição, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Irmãos, grave bem isso. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isso é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, igual está registrado em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos desta redenção. Ou seja, né, irmãos, nosso Deus é justo, nosso Jesus é santo. Nós recebemos sim essa nova condição, porém precisamos entender que nós somos novas criaturas. Através de Cristo Jesus, agora recebemos o direito de ser chamados filhos, porque éramos criaturas, aceitamos a Cristo, agora somos filhos de Deus. E essas bênçãos espirituais, né, como está escrito aqui, é o oposto da antiga vida em Adão, escravizado pelo pecado. Essa nova vida nos dá esse privilégio de ser chamado filho, de ser adorador, como vimos no tópico 1, nessa doxologia, de recebermos as bênçãos espirituais, como vimos no subtópico 2, e agora essa condição nova, tá? Agora o subtópico 3, ou seja, irmãos, para recebermos e sermos abençoados, sermos privilegiados por Deus, para receber essas bênçãos, para entender que somos adoradores, é somente quando aceitamos que não estamos mais em trevas, que não andamos mais na treva, como é mencionado ali em Romanos capítulo 5, versículo 8. Né? Então, o que nos difere? É que a nossa posição agora, a característica que sai de nós, que vem de nós, que é vista por todos, é que agora nós temos a salvação em Cristo. E se nós temos essa salvação em Cristo, nós temos todos os benefícios, todos os privilégios advindos dessa redenção. Essa redenção que vem de Cristo, que nos redimiu, tá? Que nos ajudou a nos redimirmos pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos agora para o tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora os pecados tenham adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. A revelação do mistério, iniciando o tópico 1. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no capítulo 1, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Por que estava oculta aos santos de Deus? Porque sabemos que até então, no Antigo Testamento, existia a lei, né? Existiam os ensinamentos, porém ainda não tinha sido revelado. E que revelação é essa? É o próprio Cristo, tá? Quando ele veio, se fez homem, encarnou, veio e aí foi revelado à humanidade. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isso é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia, como vemos em Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Ou seja, é esse mistério relacionado à salvação da humanidade que nos foi revelado, né, por Deus através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Lembrando aos irmãos que essa palavrinha aqui, beneplácito, a qual o próprio autor explica, é o que? É de acordo com a vontade e misericórdia de Deus. Então, quando ele fala, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, é porque foi vontade de Deus, tá? Foi algo feito para agradar a Deus. Foi algo que veio de Deus, é maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Vemos aí que a vontade dele em
em se agradar, era nos trazer de volta, tá? Trazer como adorador, revelar para nós esse mistério na pessoa bendita de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos agora sobre o tópico 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo. Para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Ou seja, irmão, tudo aquilo que o diabo tentou fazer, separando, tentando trazer a separação do homem de Deus, ali quando trouxe a tentação ali no Éden, que Adão pecou, os irmãos conhecem, juntamente com Eva, e nós somos separados de Deus. Porém, agora, através da pessoa bendita de Cristo, estamos falando aqui de a plenitude dos tempos, a plenitude, como Gálatas vai nos trazer, que acontece em Cristo Jesus, nós vamos receber a restauração completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Mas planejou através de Cristo, irmãos, tá? Aqueles que não aceitaram, aqueles que não andaram nos caminhos, não terão acesso, não estarão nessa plenitude dos tempos. Ou seja, como vida eterna, tá? Porque como morte eterna, sabemos muito bem que também já está escrito. E o nosso Deus, como é um Deus justo e que preserva e preza pela sua palavra, irá acontecer naquele grande dia no juízo, tá? Então, para nós, falando de plenitude do tempo, é interessante aqui que no livro comentado pelo pastor Douglas Batista, ele coloca algo a mais a plenitude do tempo. Ele vai dizer que esta convergência para Cristo acontecerá com a submissão do mundo a ele como cabeça. Ele tira até essa frase, comenta a respeito dela, na mensagem de Efésios, escrita por John Stott, tá? Um autor também, a qual o nosso querido pastor Douglas Batista cita, faz algumas referências aqui na sua aula. Então, ou seja, Paulo ratifica o conceito ao afirmar que essa convergência para Cristo acontecerá com a submissão do mundo a ele como cabeça. Ou seja, quando reconhecer que Cristo, tá, é a cabeça da igreja. Tá? Implica dizer que começar pela redação da igreja. Todo o universo, céus e terras, estarão submissos à autoridade de Cristo. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo e para o que subsiste em Cristo. Tá? Aí vem essa declaração aqui, a qual que essa ruptura provocada pelo pecado é completamente restaurada em Cristo. Ou seja, irmão, somente Jesus, tá? Somente Jesus pode trazer o homem de volta a Deus. É somente através dele. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Tá certo, meus irmãos? Somente através de Cristo Jesus. É bom, os irmãos que vão me ouvir, tá? Estamos falando aqui de forma bem rápida, lendo até alguns trechos, Os irmãos sabem, nós temos o hábito da Escola Bíblica Dominical, toda a manhã, na nossa igreja, aqui na subsede em Pirassununga, na rua José Bonifácio, ali esquina com a Avenida Painguais, toda manhã a partir das 8h30, aqui para as 9h. Então nós estamos aqui trazendo para os irmãos, só para que os irmãos também sejam incentivados a estudarem a revista da Escola Bíblica Dominical. Amém, meus irmãos? Vamos então agora para o subtópico 3, a qual vai falar aqui do tópico 2, Estamos falando a respeito da uma vida cristocêntrica neste mundo. Falamos a revelação do mistério, e agora falamos a plenitude dos tempos, que só dá somente em Cristo Jesus, e agora vamos falar para o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Ou seja, irmãos, o que acontece aqui? Aquela briga que os irmãos já conhecem a respeito dos judeus, aquele fervor dos judeus, a qual alguns judeus queriam a bênção somente para eles, queriam Jesus apenas para eles, mas aqui nós vamos ver que o apóstolo vai enfatizar
que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, quem é gentil? É todo aquele que não é judeu, tá certo? Então temos os judeus e temos os gentios, que são todo o resto do mundo. Então as bênçãos é para toda a humanidade, tá? O apóstolo aqui, mais uma vez, né, ele vai enfatizar para os irmãos ali de Efésios que a bênção era para todos, que não era somente para um grupo seleto. Infelizmente nós sabemos que existem algumas seitas, né, algumas até mesmo que se levantam como denominações evangélicas, que acreditam, né, que apenas um grupo seleto de pessoas alcançarão a salvação. Mas sabemos pela palavra que não, que é todo aquele que aceitar Cristo, reconhecer Cristo como Salvador, mudar os seus caminhos e passar a seguir Jesus Cristo como Salvador, para a glória de Deus. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer. Ou mesmo, conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Muito interessante, né? O autor aqui ele coloca Atos capítulo 17 e versículo 28, a qual tudo inicia, irmãos, a vontade de Deus de nos trazer de volta, tá? Através de Cristo, o plano da salvação, e vai terminar na glorificação, irmãos. Né? Isso é muito lindo, porque é um plano de Deus, aleluia, é um plano de Deus nos salvar e nos levar para um céu de glória, irmãos, para a casa celestial, onde o próprio Deus, através de Jesus Cristo, já nos preparou, como vemos ali em João 14, várias referências, a qual nos fala que Jesus voltou ao Pai, está lá, foi nos preparar lugar, glória a Deus, esse lugar já está preparado, e pelo que nós vemos acontecer neste mundo, já está próximo a sua volta, né? Para que ele volte para nos buscar como igreja. Glória a Deus. É interessante que na última estrofe, né, a doxologia enfatiza que os gentios que creem em Cristo também são herdeiros das promessas realizadas. Né? Temos aí no capítulo 1, versículo 13, na parte A, tá? Ao qual nós estamos vendo, né, de Efésios. Assim, no último versículo, assim como em cada estágio da revelação, o propósito do plano divino é reafirmado para louvor da sua glória. Ou seja, aleluia, para louvor da sua glória. Louvamos porque estamos alegres, adoramos porque aquilo que ele é. É interessante isso, meus irmãos. Né? Nós damos louvor, glorificamos porque estamos alegres por tudo que Deus tem feito por nós. Estamos alegres por sermos salvos, louvamos a Ele, por Ele ter nos dado uma família abençoada, filhos, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, porém adoramos pelo aquilo que Ele é. Ele é Deus, né? E glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Vamos agora já partir para o terceiro tópico, né, onde tem como tema o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Aqui vai falar a respeito da importância, irmãos, do Espírito Santo. O Espírito Santo ele sempre esteve presente desde a criação do mundo, né? Ali no Façamos o Homem, já vemos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é tão interessante isso que quando Jesus subiu, ele falou que não vos deixariam órfãos. Ele enviaria o Consolador, o Paracletos, o amigo, o ajudador, aquele que nos convence, aquele que nos dirige, aquele que não nos deixa, irmãos, ser enganados quando estamos na presença de Deus. E o primeiro subtópico vai dizer que o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito. Ou seja, esse selo aqui, a partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus, já recebemos. Eu vou ler para os irmãos aqui, né, uma parte que se encontra no comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, até se os irmãos olharem aqui atrás, eu tenho volume 1, volume 2, é muito bom o dicionário Wycliffe também, para que os irmãos tenham também e façam seus estudos. Diz assim, na página 230, tá certo? Do volume 2, vai dizer assim, o Espírito Santo veio para que Deus estivesse em seus seguidores, após o retorno de Cristo para o céu. Os crentes recebiam o Espírito Santo
quando recebiam a Jesus Cristo. A transformação que o Espírito Santo realiza na vida de um crente, conforme descrito em Gálatas 5, 22 e 23, inegavelmente marca a presença e a posse, tá, de Deus naquela vida. Lembrando os irmãos que o selo aqui na antiguidade, irmãos, era um símbolo de posse, ou seja, você endereçava alguma carta, algo a alguém, o mensageiro levava, quando chegava lá, se deparava com aquele selo, falava assim, olha, é de fulano, é de ciclano, ou seja, pertence a ele, tá certo? O selo, uma marca, é daquele que é dono, tá? E que está enviando alguém. E aqui o selo do Espírito Santo, quando aceitamos a Cristo, nós recebemos também esse selo, ou seja, Jesus dizendo que agora ele é o dono da nossa vida, tá certo? Se nós o deixarmos, nós recebemos esse selo, essa marca, tá? E essa marca, ela vai nos acompanhar enquanto estivermos neste mundo, tá? Aonde nós somos, é lindo, irmão, quando nós reparamos, chegamos a algum lugar e alguém olha para nós e fala assim, nossa, como você é diferente, eu vejo você, o que você tem, irmãos, é essa marca, esse selo, é a presença desse Espírito Santo que está em nós, né? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que pertence a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, 15 e 16. Tá? E detalhe, irmãos, o maligno não nos toca, tá certo? Não é que não vamos ser aí tentados, não é que não vamos passar por tribulação, mas com esse selo da promessa que recebemos, o Espírito Santo que aqui está agora, ele vai nos ajudar a enfrentar essas dificuldades, tá certo? Então, irmãos, é muito interessante que nós precisamos levar essa mensagem àqueles que ainda não receberam, àqueles que ainda não aceitaram, né? Muitos aí falam que tem, né? Eu ouço muitos citarem até mesmo, né? Acreditam na Trindade, mas ainda não receberam Cristo como Salvador, ou seja, não tem esse selo ainda, não recebeu essa marca ainda, tá? Que é a propriedade exclusiva de Deus. E glória a Deus que nós que estamos aqui, você que me ouve, se você ainda não recebeu esse selo e quiser aceitar Jesus, no final estaremos fazendo uma oração de agradecimento a Deus por essa aula e você vai ter a oportunidade de reconhecer Deus como Salvador. Subtópico 2, irmãos, vamos partindo aqui já para o final, para a conclusão. O penhor da nossa herança. O termo grego aqui, bom, pode ser traduzido como depósito, penhor. Sabemos o que é penhor, né, irmãos? Alguns lugares você vai alugar uma casa, alguns lugares pedem, o que eles fazem? Ou para que alguém seja avalista, que coloca alguma coisa de valor, penhora alguma coisa, dá alguma coisa, garantindo, se o locatório não pagar, ele tem aquele valor ali que ele pode ser ressarcido. Ou até mesmo alguém, às vezes, que vai comprar alguma coisa, já fala assim, já me dá uma garantia, uma primeira parcela. Então, esse aqui no original significa garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem um selo do Espírito tem a salvação garantida. Né? Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, né? Algumas doutrinas ali que é a respeito de que uma vez salvo, salvo para sempre. Então também não, irmãos. Então recebemos aqui o penhor da nossa herança, tá? Independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, permanece fiéis. Glória a Deus por isso, irmãos. E vamos concluir nesta porção da Epístola aos Efésios. O plano de vida revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor à glória de Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino será plenamente executado. Glória a Deus, muito obrigado você que me ouviu. Nesta lição podemos então, como objetivo geral, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Refletimos a respeito da nossa posição em Cristo, somos filhos agora, evidenciamos a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, tudo é através
de Cristo, né? A revelação do seu mistério, a plenitude dos tempos e o louvor da sua glória. E explicitamos também aos irmãos que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. É ele que vai convencer. E que também, irmãos, temos o selo. Aceitamos Jesus, temos o selo da promessa, né? E foi pago por nós, irmãos. Nós temos o Espírito, é esse penhor da nossa herança. É algo que está conosco, nos marcando, dizendo assim: olha, vocês vão para um lugar, aleluia, tem um céu que o espera. Então, essa primeira parcela, existe uma garantia, que é o Espírito Santo, que conosco está, que alcançaremos o céu. Amém? Deus abençoe. Espero que você tenha gostado dessa aula. Para nós, irmãos, é algo novo. Estamos nos adaptando. Se você quiser depois, você vai ver aqui na própria página da igreja do Facebook, onde essa aula vai ser postada, tem ali a nossa página. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa ali, mas é importante que você participe conosco, tá? Fizemos questão de mencionar todos os tópicos e ler com os irmãos. Geralmente na sala de aula eu leio menos, tá certo? Mas é para que a gente acompanhe e que os irmãos tenham entendimento. Deus abençoe, continue participando, continue. Você que não tem a sua revista, ainda procura o nosso querido irmão Milton, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, e adquira em nome de Jesus. Quero orar e agradecer a todos que vai assistir, que você seja abençoado por essa aula em nome de Jesus. Pai, no teu nome te louvamos, te agradecemos, muito obrigado por esta aula, por podermos aprender, Pai, de ti, que possamos reconhecer cada dia mais, que precisamos te louvar, te adorar, que precisamos reconhecer que o Senhor é digno de adoração, que esse mistério já nos foi revelado pela pessoa bendita de Cristo, e que nós temos que ter o selo, Pai, e esse selo está em nós, que é a presença do Espírito Santo, Pai, e que tem uma garantia que nós alcançaremos o céu. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar este irmão, que vai ouvir essa aula, que ele seja alcançado, que ele seja abençoado, e que se ele não aceitou Cristo como Salvador, que ele venha reconhecer agora, que o Senhor possa perdoar os seus pecados, receber seu nome no livro da vida e dar a ele, Pai, graça, e que ele possa receber esse selo do Espírito. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, irmãos, finalizo falando para vocês o endereço da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Belém, na rua José Bonifácio, esquina com a Avenida Painguara. Após essa pandemia, estaremos lá para te receber em nome de Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Glória a Deus.